Fala pessoal, vamos começar o nosso segundo bloco. Falar um pouquinho sobre a cláusula exists do SQL. Só se você for fazer prova da FGV, cara, você tem que dominar de cabo a rabo essa cláusula, tá? Não tem para onde ir, vai cair uma questão. Não sei qual a fixação do examinador com isso, tá? Mas até porque é uma cláusula que ela não é usada da forma como a FGV usa no dia a dia. Ela é muito importante porque ela permite fazer a união de dois selects. Ou um insert com select, um delete com select. Ela permite fazer a união de duas condicionais ali. Para isso ela é muito importante. Só que a FGV usa de forma que é difícil entender. Eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento dela. Quando a gente faz uma subconsulta, essa subconsulta ela vai gerar uma condição. Digamos, vai aparecer um where r.1 igual s.2. Então, o registro da tabela 1 igual o registro da tabela, algum registro da tabela 2, tá? Só uma representação genérica aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar esse registro da tabela 1, nossa primeira tabela que aparece, e a gente vai fazer uma comparação com todos os outros registros da tabela. Se algum desse registro retornar positivo, aqui, por exemplo, a gente fez a comparação com o registro 1 da tabela, não deu. Registro 2, não deu, ele pulou para o próximo. Não deu, registro 3, fez mais uma nova iteração. Iteração são operações cíclicas, tá? Termina uma vez, se eu não cheguei ao objetivo, executa de novo até eu não poder executar mais. Ou até chegar ao objetivo. Opa, registro 4, ele encontrou uma correspondência aqui, nesse registro aqui, igual ao registro R.1. Para ficar mais simples aqui, ó, vou apagar esse R.1 aqui. Esse registro aqui é o R.1. Não encontrou no S.1, no S.2, S.3, mas no S.4 ele encontrou. Então o que vai acontecer? Ele vai dar um, entre aspas, um OK. E aí tudo que está fora do exists, a gente vai ter um exists aqui e um novo parênteses. Tudo que está fora dele vai ser executado. No caso de exists, né? No caso de not exists, ele vai ser executado se não tiver uma correspondência. Para uma resolução de questão, para fazer vocês entenderem um pouquinho melhor. Uma questão super difícil que caiu na prova da Receita, tá? Eu acho que foi uma questão de auditor. Num banco de dados relacional, considere uma tabela R com as colunas A e B, ambas do tipo string de caracteres, tipo varchar, provavelmente, né? Cuja instância é exibida a seguir. Então a gente tem duas colunas A e B. Nesse cenário foram dados 3 comandos. Vejam que o where_exists ele combinou um delete com um select. Isso só é possível graças ao where_exists, tá? E aí a nossa subconsulta vai ser tudo que está dentro do parênteses. Então, tudo que está aqui. E aí, essa subconsulta ela vai ser executada primeiro. No nosso caso, exists, deu positivo, deu OK, aí ele vai puxar esse comando de fora e vai executar ele. Então ele vai assinalar a lista que contém o número de registros deletados em cada um dos 3 comandos. Então a gente vai estudar os 3 comandos, a gente vai ver exist 2 vezes e de quebra a gente ainda vai ver uma questão com um in, que também, como a gente viu que é uma cláusula de lista, né, assim como o where_exists, cria uma nova lista. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar esse primeiro registro aqui, Pedro João, e a gente vai fazer uma comparação com outros registros. Vamos ver qual que é a primeira. Ele está selecionando todos da tabela R, que é a nossa tabela aqui, né? E dando o nome de R1. Então ele compara a tabela R1 com a tabela R.
Ou seja, ele está comparando a tabela com ela mesma. Ele só deu dois nomes diferentes, né? Então a gente vai ter uma tabela Pedro. Vamos pegar o primeiro registro. A gente vai ter uma tabela com Pedro João. Aqui o A e o B. Essa é a nossa tabela R. A tabela R1 vai ser igual. Vai ter Pedro e João. Beleza, ele quer uma consulta aonde? A coluna A da tabela R é igual à coluna A da tabela R1, ou seja, essa coluna aqui seja igual a essa. E a coluna B seja igual à coluna B da R, seja igual à coluna B da R1. No nosso caso, Pedro é igual a Pedro. A gente vai ter essa primeira iteração. Primeira vez que o código vai rodar. Ele vai puxar o primeiro registro aqui. Então, a gente vai ter Pedro é igual a Pedro? Então ele vai dar certo. Aí a gente faz a nossa segunda conferência, que por ser AND, ser E, tem que ser verdadeira também, né? A gente tem João é igual a João? Opa, é verdade. Então, a gente vai pegar esse comando aqui. Já pegar esse registro, esse primeiro registro aqui que a gente está pegando, da tabela R. Esse primeiro registro aqui. E sobre ele, a gente vai executar o comando. A gente vai executar o comando delete. A gente vai deletar essa linha. Tá? Então, vamos analisar cada uma dessas três. Tenho aqui um slide para cada uma das afirmativas, tá? Para a gente desenvolver bem cada uma. Principalmente a segunda, que tem um quê de dificuldade maior. Tá. Então, a gente está comparando a coluna A da R com a coluna A da R1. Essa aqui é a R. Vamos fazer a R1. Pedro, João, Maria e Ida. É assim que eu responderia na prova, tá? Pedro e João. Edson e Wilson. E Edson e Maria. Ok. Vamos fazer a comparação sobre esse primeiro registro aqui, que eu vou chamar de registro 1. O registro 1, ele vai ser comparado Pedro igual a Pedro, certo. João igual a João, certo. Então, a gente vai executar o nosso comando de fora, nosso delete da tabela R, conforme essa condição. Então, esse primeiro registro aqui vai ser deletado. Executou a primeira iteração, vai para a segunda, nosso registro 2. Maria é igual a Maria? É. Ida é igual a Ida? É. Novamente, vamos executar o comando. Deletou o registro Maria e Ida. Novamente, Maria é igual a Maria, Ida igual a Ida. E ele vai fazer isso para cada um dos registros, até deletar todos os registros. Ou seja, a gente tem 6 linhas, a gente vai ter 6 ocorrências. Então a gente já consegue eliminar 3 das respostas, né? Já passa para 50% sua chance de acertar essa questão. Agora, a gente vai para o segundo comando. E é que eu tenho que fazer um adendo para vocês, tá? Esse comando aqui, ele só vai funcionar no SQL Server. Isso porque aqui ele deixa bem claro que os campos são do tipo string, são do tipo texto. E ele está fazendo uma operação de soma. Se vocês repararem aqui, ele está somando a coluna A com a coluna B. A coluna A é Pedro. A coluna B é João. A soma de
de duas strings é uma concatenação, é uma junção das duas palavras. Só isso. Ele só junta as palavras num campo único. Então ele teria Pedro, João, todo junto. Se a gente fosse trabalhar com outras linguagens, a gente teria que usar outras SGBDs, a gente teria que usar o comando concat para isso funcionar. Para o mais já somar duas strings, a gente precisa usar o SQL Server. Isso ficou omisso na questão, tá? Talvez poderia ter sido um recurso, mas acredito que ninguém tenha pensado nisso na hora, né? Tá. Primeiro ponto dessa afirmativa, a soma ela concatena as strings. Segundo ponto, quando a gente faz uma análise de grandeza, de comparação maior ou menor entre strings, entre letras, palavras, a gente está fazendo uma comparação do tipo lexicográfica. É uma palavra um pouquinho complexa, lexicográfica. O que é isso? A gente está basicamente comparando a ordem alfabética. Letras que vêm à frente são maiores que letras que vêm atrás. Então vamos pegar dois exemplos aqui. Pedro e Maria. Pedro, o P, a gente vai fazer a análise caractere por caractere, tá? Não é a palavra inteira, é caractere por caractere. Pedro, o P, ele vem antes do M. Desculpa, ele vem depois do M. Então, Pedro é maior, P é maior que M. Por causa da ordem alfabética, o que vem depois é maior. Se a gente estivesse comparando duas strings de Pedro, só que uma delas, o P está em minúsculo. Por mais estranho que possa parecer, a gente considera a letra em minúsculo maior que a letra em maiúsculo. Por mais estranho que pareça, tá? Então a gente vai ter o Pedro com P minúsculo maior que o Pedro com P maiúsculo. E no caso da gente ter duas palavras que começam de forma igual, digamos Pedro Ida e Pedro Ana, a gente vai fazer essa comparação caractere por caractere até a gente ter uma diferença. Então P é igual a P, E igual a E, a gente vai isso até o O. E a nossa comparação vai ser com base no I e no A. A gente sabe o I é maior que A, então a gente tem basicamente I maior que A. Tá? Vai ser repetido caractere por caractere até a gente chegar no nosso objetivo. Então, sabendo isso, agora vocês podem responder a questão. Vamos analisar o que ela quer. Primeiro, a nossa subconsulta. Antes de fazer a consulta geral, a gente vai fazer a nossa subconsulta. Está selecionando todos da tabela R, fazendo uma cópia dela R1, onde a junção, a concatenação de caracteres A e B da tabela R seja maior que a concatenação da R1A e R1B. Então, como é que vai ficar essa tabela aqui? Vão ser duas tabelas de uma coluna só. Aqui a gente tem a R, a gente vai ter a Pedro João, Maria Ida. Isso aqui tá tudo junto, tá? Sem espaço nenhum. Se quisesse ter um espaço, teria que ter a palavra mais um espaço de string vazio mais a outra palavra, tá? Como não teve isso, elas são juntas sem nenhum espaço entre elas. Novamente, Maria Ida. Pedro João, novamente. Edson Wilson. E Edson Maria. A tabela R1, ela vai ser a mesma coisa, coluna AB. Para facilitar,
Eu vou só botar inicial, tá? A gente tem P, M, M, P, E, E. Ok, o que vai acontecer com esse comando? A gente vai primeiro fazer a primeira iteração. A gente vai pegar o primeiro registro da primeira tabela e fazer a comparação com esse primeiro registro aqui. P é maior que P? Não. Então, a gente ainda não executa o comando. A gente pula para o próximo? Não. A gente pula para a próxima comparação. P é maior que M? Opa, P é maior que M. Então, a gente vai executar o comando e a gente vai deletar a primeira linha. Fechou. Deletamos a nossa primeira linha aqui. Deixa eu botar com outra cor, só para simbolizar que a gente deletou. Deletamos a primeira linha. Agora vamos fazer a segunda iteração. Também eu vou botar outra cor para ficar melhor para vocês verem. A gente vai pegar o Maria Ida. Como a gente está deletando só de uma tabela, a gente só compara essa nossa segunda R1 aqui, não está tendo nada deletado, então a gente vai comparando com ela também. Vou fazer a primeira comparação. Maria Ida, M é maior que M? Não. E assim pulamos para o segundo, M não é maior que M, M não é maior que P, opa, M é maior que E. Vamos executar o comando e vamos eliminar a Maria Ida. E como a instância seguinte é Maria Ida também, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai comparar. Vou riscar ali o que foi retirado já, tá? Essa Maria Ida saiu e essa Maria Ida saiu também. Essa outra Maria Ida, a gente vai comparar. M, M não é maior que P. M não é maior que E. Opa, M é maior que E. Vai ser executado também. Vou apagar essa poluição aqui para não confundir vocês. Agora Pedro João. Eu vou fazer a comparação Pedro João com P. Nossa, até sumiu onde está o mouse. P maior que P? Não, né? Pulo para a próxima comparação. P maior que E? Sim. Então, vou executar o comando e deletar Pedro João. Agora começa a acontecer uma coisa interessante. E para isso eu vou escrever os dois nomes. Eu tenho Edson Wilson e Edson Maria. Aqui a gente vai passar, vamos fazer a primeira comparação de Edson Wilson com Edson Wilson. Não vai ter nenhum momento em que alguma letra do registro à esquerda seja maior que o registro à direita, né? Agora, com essa segunda comparação aqui, Edson é igual, né? Então a gente vai pular todas as letras do Edson, a gente vai fazer uma comparação do W. W é maior que M? É. Então a gente vai executar o comando, né? E a gente vai eliminar Edson e Wilson graças a esse Mzinho aqui. Só que aí a gente tem um último registro na nossa tabela, né? Que sobrou o Edson Maria. Ele só vai ter uma instância para ser comparado, porque a gente retirou todos os registros que já foram deletados, né? Já eliminou todos os outros. Então ele vai ser só comparado com ele mesmo. Então, em nenhum caso da comparação dele, ele vai ser maior.
Então a gente vai eliminar 5 registros, porque ele nunca vai atender a condição para a gente executar o nosso delete. Por isso a gente vai eliminar 5 registros diferentes. Já tem um gabarito, né? Mas podemos analisar agora a nossa terceira afirmativa, que vai do tipo in. Então ele vai criar uma lista e se tiver qualquer correlação, ele vai fazer essa correlação. Ele também está fazendo uma concatenação. Ele está fazendo A mais B. Então ele vai fazer esse Pedro, João, Maria, Ida, Edson, Wilson e Edson, Maria. Então a gente vai fazer uma comparação dessa tabela aqui. E ele está fazendo essa junção também aqui fora. Então, se esse RA, esse, por exemplo, Pedro, João, estiver no nossa lista, vou chamar de lista in. Essa é a nossa lista in. São esses 6 elementos que estão na nossa lista in. Se esse Pedro, João, ocorrer alguma vez dentro dessa lista aqui, a gente executa o comando fora. Você percebe que todas as vezes vai acontecer, né? Porque a gente está comparando um elemento com ele mesmo. Então a gente vai eliminar todos os registros. A Maria Ida também vai ter Maria Ida aqui, Pedro, João, Edson, Wilson, Edson, Maria. Todos os registros vão acontecer e vão ser eliminados. Então a gente vai eliminar todos os registros. Agora, se fosse, em vez de in, fosse all, não ia eliminar nada, porque ele tem que ser igual a todos aqui. Tá? Por isso que essa diferença de all e in. Então temos o gabaritinho da nossa letra D. Então lembrem, sempre que a gente for fazer uma comparação, a gente vai pegar um registro e vai fazer... aqui, por exemplo, a gente poderia fazer a comparação lexicográfica, né? Pedro com João, comparando com Pedro e João, o P não é maior que P. Então a gente pula para a próxima iteração. P maior que M, P maior que M. Então aqui a gente já executaria o comando. E o comando retorna esse registro e elimina ele. Entenderam? Espero que eu tenha sido claro, tenha ajudado vocês a entender o modus operandi, tá? O que pode acontecer em questões também é aparecer um produto cartesiano que, se você fosse responder de forma corrida, todos os registros, a resposta ia ficar enorme. Ia demorar meia hora para você fazer a questão. Se aconteceu na prova, você faz Mato Grosso. Então, você pega... Normalmente as tabelas vão ter uma certa repetição. Você pega uma instância e faz essa multiplicação, esse produto cartesiano, e vê o que acontece, tá? E a partir dessa... Você faz uma amostragem. A partir dessa amostra, você propaga para o conjunto e vê qual que é o resultado. Bom, espero que eu tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho mais o Exists. Se você vai fazer uma prova da FGV, você tem que sair dessa aula mestre nessa cláusula, tá? Então a gente vai finalizando esse bloquinho por aqui. Próximo bloco, vamos ver um pouquinho mais de cláusulas especiais. Um assunto também não muito mais fácil do que a gente viu até agora, tá? Então não se preocupem, a grande paulada já passou. Até o próximo bloco.